Artigo 45. Nas deliberações sobre o plano de recuperação judicial, todas as classes de credores referidas no artigo 41 desta lei deverão aprovar a proposta. Parágrafo 1º. Em cada uma das classes referidas nos incisos 2, 3 do artigo 41 desta lei, a proposta deverá ser aprovada por credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à Assembleia e cumulativamente pela maioria simples dos credores presentes. Parágrafo 2º. Na classe prevista no inciso 1 do artigo 41 desta lei, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor de seu crédito. Parágrafo 2º. Nas classes previstas nos incisos 1 e 4 do artigo 41 desta lei, a proposta deverá ser aprovada pela maioria simples dos credores presentes, independente do valor do seu crédito. Parágrafo 3º. O credor não terá direito a voto e não será considerado para fins de verificação de quórum de deliberação se o plano de recuperação judicial não alterar o valor ou as condições originais de pagamento de seu crédito. As deliberações da Assembleia Geral de Credores, previstas nesta lei, poderão ser substituídas pela comprovação da adesão de credores que representem mais da metade do valor dos créditos sujeito à recuperação judicial, observadas as exceções previstas nesta lei. Parágrafo 1º. Nos termos do artigo 56-A desta lei, as deliberações sobre o plano de recuperação judicial poderão ser substituídas por documento que comprove o cumprimento do disposto no artigo 45 desta lei. Parágrafo 2º. As deliberações sobre a constituição do Comitê de Credores poderão ser substituídas por documento que comprove a adesão da maioria dos créditos de cada conjunto de credores previsto no artigo 26 desta lei. Parágrafo 3º. As deliberações sobre forma alternativa de realização do ativo na falência, nos termos do artigo 145 desta lei, poderão ser substituídas por documento que comprove a adesão de credores que representem 2/3 dos créditos. Parágrafo 4º. As deliberações no formato previsto neste artigo serão fiscalizadas pelo administrador judicial, que emitirá parecer sobre sua regularidade, com oitiva do Ministério Público, previamente à sua homologação judicial, independentemente da concessão ou não da recuperação judicial. Artigo 46. A aprovação de forma alternativa de realização do ativo na falência, prevista no artigo 145 desta lei, dependerá do voto favorável de credores que representem 2/3 dos créditos presentes à Assembleia. Capítulo 3. Da recuperação judicial. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômica financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Artigo 48. Poderá requerer recuperação judicial o devedor que, no momento do pedido, exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos e que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente. Inciso 1. Não ser falido e, se ou foi, estejam declaradas extintas, por sentença transitada em julgado, as responsabilidades daí decorrentes. Inciso 2. Não ter, há menos de 5 anos, obtido concessão de recuperação judicial. Inciso 3. Não ter, há menos de 5 anos, obtido concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a seção 5 deste capítulo. Inciso 4. Não ter sido condenado ou não ter como administrador ou sócio controlador pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta lei. Parágrafo 1º. A recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente. Parágrafo 2º.
No caso de exercício de atividade rural por pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo por meio de escrituração contábil fiscal ou por meio de obrigação legal de registros contábeis, que venha a substituir a ECF entregue tempestivamente. Parágrafo 3º. Para a comprovação do prazo estabelecido no caput deste artigo, o cálculo do período de exercício de atividade rural por pessoa física é feito com base no livro Caixa Digital do produtor rural, ou por meio de obrigação legal de registros contábeis, que venha a substituir o LCD-PR, e pela declaração de imposto sobre a renda de pessoa física e balanço patrimonial, todos entregues tempestivamente. Parágrafo 4º. Para efeito do disposto no parágrafo 3º deste artigo, no que diz respeito ao período em que não for exigível a entrega do LCD-PR, admitir-se-á a entrega do livro caixa utilizado para a elaboração do DIRPF. Parágrafo 5º. Para os fins de atendimento ao disposto nos parágrafos 2º e 3º deste artigo, as informações contábeis relativas a receitas, a bens, a despesas, a custos e a dívidas deverão estar organizadas de acordo com a legislação e com o padrão contábil da legislação correlata vigente, bem como guardar obediência ao regime de competência e de elaboração de balanço patrimonial por contador habilitado. Artigo 48-A. Na recuperação judicial de companhia aberta, serão obrigatórios a formação e o funcionamento do Conselho Fiscal, nos termos da Lei 6.404, enquanto durar a fase de recuperação judicial, incluído o período de cumprimento das obrigações assumidas pelo plano de recuperação. Artigo 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Parágrafo 1º. Os credores do devedor, em recuperação judicial, conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Parágrafo 2º. As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas e definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial. Parágrafo 3º. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens, móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóveis, cujo respectivo contrato contenha cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o parágrafo 4º do artigo 6º desta lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial. Parágrafo 4º. Não se sujeitará aos efeitos da recuperação judicial a importância a que se refere o inciso 2 do artigo 86 desta lei. Parágrafo 5. Tratando-se de crédito garantido por penhor sobre títulos de crédito, direitos creditórios, aplicações financeiras ou valores mobiliários, poderão ser substituídas ou renovadas as garantias liquidadas ou vencidas durante a recuperação judicial e, enquanto não renovadas ou substituídas, o valor eventualmente recebido em pagamento das garantias permanecerá em conta vinculada durante o período de suspensão de que trata o parágrafo 4º do artigo 6º desta lei. Parágrafo 6º. Nas hipóteses de que tratam os parágrafos 2º e 3º
do artigo 48 desta lei, somente estarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que decorram exclusivamente da atividade rural e estejam discriminados nos documentos a que se referem os citados parágrafos, ainda que não vencidos. Parágrafo 7º. Não se sujeitarão aos efeitos da recuperação judicial os recursos controlados e abrangidos nos termos do artigo 14 e 21 da Lei 4.829. Parágrafo 8. Estarão sujeitos à recuperação judicial os recursos de que trata o parágrafo 7 desse artigo que não tenham sido objeto de renegociação entre devedor e a instituição financeira antes do pedido de recuperação judicial na forma de ato do Poder Executivo. Parágrafo 9. Não se enquadrará nos créditos referidos do caput deste artigo aquele relativo à dívida constituída nos 3 últimos anos anteriores ao pedido de recuperação judicial, que tenha sido contraída com a finalidade de aquisição de propriedades rurais, bem como as respectivas garantias. Artigo 50. Constitui meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros. Inciso 1. Concessão de prazos e condições especiais para pagamento das obrigações vencidas ou vincendas. Inciso 2. Cisão, incorporação, fusão ou transformação de sociedade, constituição de subsidiária integral ou cessão de cotas ou ações, respeitados os direitos dos sócios nos termos da legislação vigente. Inciso 3. Alteração do controle societário. Inciso 4. Substituição total ou parcial dos administradores do devedor ou modificação de seus órgãos administrativos. Inciso 5. Concessão aos credores de direito de eleição em separado de administradores e de poder de veto em relação às matérias que o plano especificar. Inciso 6. Aumento de capital social. Inciso 7. Transpasse ou arrendamento de estabelecimento, inclusive a sociedade constituída pelos próprios empregados. Inciso 8. Redução salarial, compensação de horários e redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva. Inciso 9. Dação em pagamento ou renovação de dívidas do passivo com ou sem constituição de garantia própria ou de terceiro. Inciso 10. Constituição de sociedade de credores. Inciso 11. Venda parcial dos bens. Inciso 12. Equalização de encargos financeiros relativos a débitos de qualquer natureza, tendo como termo inicial a data da distribuição do pedido de recuperação judicial, aplicando-se, inclusive, aos contratos de crédito rural, sem prejuízo do disposto em legislação específica. Inciso 13. Usufruto da empresa. Inciso 14. Administração compartilhada. Inciso 15. Emissão de valores mobiliários. Inciso 16. Constituição de sociedade de propósito específico para adjudicar em pagamento dos créditos os ativos do devedor. Inciso 17. Conversão de dívida em capital social. Inciso 18. Venda integral da devedora, desde que garantidas aos credores não submetidos ou não aderentes condições, no mínimo, equivalentes àquelas que teriam na falência, hipótese em que será, para todos os fins, considerada unidade produtiva isolada. Parágrafo 1º. Na alienação de bem objeto de garantia real, a supressão da garantia ou sua substituição somente serão admitidas mediante aprovação expressa do credor titular da respectiva garantia. Parágrafo 2º. Nos créditos em moeda estrangeira, a variação cambial será conservada como parâmetro de indexação da correspondente obrigação e só poderá ser afastada se o credor titular do respectivo crédito aprovar expressamente previsão diversa no plano de recuperação judicial. Parágrafo 3º. Não haverá sucessão ou responsabilidade por dívidas de qualquer natureza a terceiro credor,
investidor ou novo administrador em decorrência, respectivamente, da mera conversão de dívida em capital, de aporte de novos recursos na devedora ou de substituição dos administradores desta. Parágrafo 4º. O imposto sobre a renda e a contribuição social sobre o lucro líquido incidentes sobre o ganho de capital resultante da alienação de bens ou direitos pela pessoa jurídica em recuperação judicial poderão ser parcelados, com atualização monetária das parcelas, observado o seguinte. Inciso 1. O disposto da Lei 10.522. Inciso 2. A utilização como limite da mediana de alongamento no plano de recuperação judicial em relação aos créditos a ele sujeitos. Parágrafo 5. O limite de alongamento de prazo a que se refere o inciso 2 do parágrafo 4º deste artigo será readequado na hipótese de alteração superveniente do plano de recuperação judicial. Artigo 50-A. Nas hipóteses de renegociação de dívidas de pessoa jurídica no âmbito de processo de recuperação judicial, estejam as dívidas sujeitas ou não a esta e do reconhecimento de seus efeitos nas demonstrações financeiras das sociedades, deverão ser observadas as seguintes disposições. Inciso 1. A receita obtida pelo devedor não será computada na apuração da base de cálculo da contribuição para Programa de Integração Social e para Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público e da contribuição para o financiamento da Seguridade Social. Inciso 2. O ganho obtido pelo devedor com a redução da dívida não se sujeitará ao limite percentual de que tratam os artigos 42 e 58 da Lei 8.981, na apuração do Imposto sobre a Renda e da CSLL. Inciso 3. As despesas correspondentes às obrigações assumidas no plano de recuperação judicial serão consideradas dedutíveis na determinação do lucro real e da base de cálculo do CSLL, desde que não tenham sido objeto de dedução anterior. Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica à hipótese de dívida com: inciso 1. Pessoa jurídica que seja controladora, controlada, coligada ou interligada, ou, inciso 2, pessoa física que seja acionista, controladora, sócia, titular ou administradora da pessoa jurídica devedora. Seção 2 do pedido e do processamento da recuperação judicial. Artigo 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com, inciso 1, a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira. Inciso 2, as demonstrações contábeis relativas aos 3 últimos exercícios sociais e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de: alínea A, balanço patrimonial; alínea B, demonstração de resultados acumulados; alínea C, demonstração do resultado desde o último exercício social; alínea D, relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção; alínea E, descrição das sociedades de grupo societário de fato ou de direito. Inciso 3. A relação nominal completa dos credores sujeitos ou não à recuperação judicial, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço físico e eletrônico de cada um, a natureza, conforme estabelecido no artigo 83 e 84 desta lei, e o valor atualizado do crédito, com a discriminação de sua origem, e o regime dos vencimentos. Inciso 4. A relação integral dos empregados em que conste as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que tem direito, com o correspondente mês de competência, e a discriminação dos valores pendentes de pagamento. Inciso 5. Certidão de regularidade do devedor
no Registro Público de Empresas, o ato constitutivo atualizado, e as atas de nomeação dos atuais administradores. Inciso 6. A relação dos bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor. Inciso 7. Os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras, de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsa de valores, emitidos pelas respectivas instituições financeiras. Inciso 8. Certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial. Inciso 9. A relação subscrita pelo devedor de todas as ações judiciais e procedimentos arbitrais, em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados. Inciso 10. O relatório detalhado do passivo fiscal. Inciso 11. A relação de bens e direitos integrantes do ativo não circulante, constituído aqueles não sujeitos à recuperação judicial, acompanhada dos negócios jurídicos celebrados com os credores, de que trata o parágrafo 3º do artigo 49 desta lei. Parágrafo 1º. Os documentos de escrituração contábil e demais relatórios auxiliares, na forma e no suporte previstos em lei, permanecerão à disposição do juízo, do administrador judicial e mediante autorização judicial de qualquer interessado. Parágrafo 2º. Com relação à exigência prevista no inciso 2 do caput deste artigo, as microempresas, empresas de pequeno porte, poderão apresentar livros e escrituração contábil simplificados nos termos da legislação específica. Parágrafo 3º. O juiz poderá determinar o depósito em cartório dos documentos a que se referem os parágrafos 1º e 2º deste artigo ou de cópia destes. Parágrafo 4º. Na hipótese de o ajuizamento da recuperação judicial ocorrer antes da data final de entrega do balanço correspondente ao exercício anterior, o devedor apresentará balanço prévio e juntará o balanço definitivo no prazo da lei societária aplicável. Parágrafo 5º. O valor da causa corresponderá ao montante total dos créditos sujeitos à recuperação judicial. Parágrafo 6º. Em relação ao período de que trata o parágrafo 3º do artigo 48 desta lei. Inciso 1. A exposição referida no inciso 1 do caput deste artigo deverá comprovar a crise de insolvência, caracterizada pela insuficiência de recursos financeiros ou patrimoniais, com liquidez suficiente para saldar suas dívidas. Inciso 2. Os requisitos do inciso 2 do caput deste artigo serão substituídos pelos documentos mencionados no parágrafo 3º do artigo 48 desta lei, relativos aos últimos 2 anos. Artigo 51-A. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, poderá o juiz, quando reputar necessário, nomear profissional de sua confiança, com capacidade técnica e idoneidade, para promover a constatação exclusivamente das reais condições de funcionamento da requerente e da regularidade e da completude da documentação apresentada para a petição inicial. Parágrafo 1º. A remuneração do profissional de que trata o caput deste artigo deverá ser arbitrada posteriormente à apresentação do laudo e deverá considerar a complexidade do trabalho desenvolvido. Parágrafo 2º. O juiz deverá conceder o prazo máximo de 5 dias para que o profissional nomeado apresente laudo de constatação das reais condições de funcionamento do devedor e da regularidade documental. Parágrafo 3º. A constatação prévia será determinada sem que seja ouvida a outra parte e sem apresentação de quesitos por qualquer das partes, com a possibilidade de o juiz determinar a realização de diligência, sem a prévia ciência do devedor, quando entender que esta poderá frustrar os seus objetivos. Parágrafo 4º. O devedor será intimado do resultado
da constatação prévia, concomitantemente à sua intimação da decisão que deferir ou indeferir o processamento da recuperação judicial, ou que determinar a emenda da petição inicial e poderá impugná-la mediante interposição do recurso cabível. Parágrafo 5. A constatação prévia consistirá, objetivamente, na verificação das reais condições de funcionamento da empresa e da regularidade documental, vedado o indeferimento do processamento da recuperação judicial baseado na análise de viabilidade econômica do devedor. Parágrafo 6º. Caso a constatação prévia detecte indícios contundentes de utilização fraudulenta da ação da recuperação judicial, o juiz poderá indeferir a petição inicial sem prejuízo de oficiar ao Ministério Público para a tomada das providências criminais eventualmente cabíveis. Parágrafo 7º. Caso a constatação prévia demonstre que o principal estabelecimento do devedor não se situa na área de competência do juízo, o juiz deverá determinar a remessa dos autos com urgência ao juízo competente. Artigo 52. Estando em termos a documentação exigida no artigo 51 desta lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato, inciso 1, nomeará o administrador judicial, observado o disposto no artigo 21 desta lei. Inciso 2, determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas, para que o devedor exerça suas atividades, observado o disposto no parágrafo 3º do artigo 195 da Constituição Federal e no artigo 69 desta lei. Inciso 3. Ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor na forma do artigo 6º desta lei, permanecendo os respectivos autos no juízo, onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos parágrafo 1º, 2º e 7º do artigo 6º desta lei, e as relativas a créditos excetuados na forma dos parágrafos 3º e 4º do artigo 49 desta lei. Inciso 4. Determinará ao devedor a apresentação de contas demonstrativas mensais, enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores. Inciso 5. Ordenará a intimação eletrônica do Ministério Público e das Fazendas Públicas Federal e de todos os estados, Distrito Federal e municípios em que o devedor tiver estabelecimento, a fim de que tome conhecimento da recuperação judicial e informe eventuais créditos perante o devedor, para divulgação aos demais interessados. Parágrafo 1º. O juiz ordenará a expedição de edital para publicação no órgão oficial que conterá, inciso 1, o resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação judicial. Inciso 2, a relação nominal de credores, em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito. Inciso 3, a advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, na forma do artigo 7º, parágrafo 1º desta lei, e para que os credores apresentem objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor nos termos do artigo 55 desta lei. Parágrafo 2º. Deferido o processamento da recuperação judicial, os credores poderão, a qualquer tempo, requerer a convocação de Assembleia Geral para a constituição do Comitê de Credores ou de substituição de seus membros, observado o disposto no parágrafo 2º do artigo 36 desta lei. Parágrafo 3º. No caso do inciso 3 do caput deste artigo, caberá ao devedor comunicar a suspensão aos juízos competentes. Parágrafo 4º. O devedor não poderá desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento de seu processamento, salvo se obtiver aprovação da desistência na Assembleia Geral de Credores.